Muito bem, amigos do canal da Liga Brasileira de Mercado Financeiro. Hoje nós vamos acompanhar a abertura do mercado do mini índice. Vamos ficar aqui até às 11 horas, mais ou menos, diante desse dia de grande volatilidade. Olha a zebrinha aí, safada, que essa semana ela tá cheia de trepeças e truques e coisas do tipo. Deixa essa zebrinha para lá e vamos nos concentrar aqui nas informações da macroeconomia. Nós temos aí uma desvalorização do dólar em relação aos pares de moedas principais do mundo em 0,94% de baixa, quase 1% de baixa. E o doleta está a R$ 5,82, um belo recuo aí ante o que aconteceu no dia de ontem, que ele foi bater lá quase 6,10, agora está em 5,82, então o doleta está caindo aí em relação ao real, tá? Vamos ver aqui principais notícias, por enquanto não está aparecendo o que eu estou procurando, aqui achei, a última é que o EWZ está sendo negociado a 0,73 de baixa, a Vale a 0,11 de alta, a Petro a 0,16 de baixa e o Itaú a 0,91 de baixa. Ou seja, a gente tem um cenário vendedor acontecendo. As techs tiveram uma boa recuperação, Nasdaq em 12,16 de alta, S&P 500 9,51, Dow Jones a 7,87 e Russell a 8,55 de alta, Hang Seng a 2,06 de alta, Xangai a 1,16 de alta, minério de ferro está a 3,06 de alta e o Brent e o WTI a quase 3 de baixa. Então a gente tem aí um mercado misto, né? Uma informação bastante mista, o que leva a gente a pensar mais numa possível lateralização. Daqui a 28 minutos nós teremos o IPC, tá? A inflação lá nos Estados Unidos em relação aos consumidores, tá? E isso pode trazer aí uma volatilidade importante. E nós temos aqui a nossa taxa de juros majoritariamente em uma região aí de lateralização e o VIX brasileiro, né, incentivando compras, enquanto o VIX norte-americano incentivando vendas. Muitas contradições aí. O mercado abre num gap de baixa, vamos ver aqui de quantos pontos, mais ou menos, de 500 pontos de baixa, e acaba encontrando aqui essa média amarela como um suporte importante ao preço. Em relação ao Fibonacci da grande expansão que tivemos no dia de ontem, ele está encontrando 61,8% como uma resistência nesse momento, e a gente se encontra em uma região um pouquinho chatinha, que é a região aqui entre o 61,8% e o 38,2% do FIB. E a gente vai precisar ver se agora o preço ele vai sentir o 61,8% realmente como uma resistência. Temos essa média que já está trabalhando abaixo do 61,8%, um pouquinho abaixo do preço de abertura. Então, a menos que o mercado queira que se manter lateral agora, que é o que realmente começou a aparecer, ele vai ficar gingando aí até a divulgação do IPC às 9h30. Enquanto o preço não sai dessa condição, eu vou dar uma pausa para o vídeo não ficar muito extenso. E assim que alguma coisa se modificar, eu volto aqui para continuar a gravação. O mercado está se demonstrando aí mais interessado numa movimentação vendedora, mas aqui no gráfico diário ele está encontrando um suporte. Saia daí, zebrinha. Muito importante marcado aqui nessa linha
Eu vou até reduzi-la um pouquinho mais para cá, para volte. E nós temos aqui que fazer uma análise de máximas e mínimas do dia anterior, e nós temos aqui o 129.900 como uma máxima, podemos até colocar o 130.000, né, como uma máxima, e nós vamos ter aqui a mínima no 122.560, 122.500. Então vamos lá fazer essas marcações de máximas e mínimas. 130.000, ok? E vamos marcar uma mínima no 122.500. Ok. Temos o suporte no 126.500. Vamos aumentar a espessura. 126.500. E acionar um alarme. Vamos trancar ele ali. Então, marcações em relação ao diário. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. 127.650. 127.550. Que foi o fechamento de ontem. O fechamento a gente já tem a marcação, não precisa marcar. 127.550. Então, o mercado ele abre nesse gap de 500 pontos, tenta fazer aqui uma recuperação. Nessa recuperação, ele encontra essa média, que está demonstrando muita força, tentou se aproximar novamente, não conseguiu, veio, rompeu esse pivô e voltou aqui para a média, que depois buscou a média novamente, o preço de abertura, não teve força de continuidade, voltou a se aproximar. Aqui a gente tem um topo triplo, um fundo triplo, aliás, é importante a gente ficar de olho nele. E aí ele está tentando romper essa média aqui pela segunda vez, fechou dois boxes com tentativa ascendente e está agora testando essa média como um possível suporte. A nuvem ela está cruzando demais a média de 50, o que traz instabilidade ainda nessa região. A movimentação, a força inicial das pessoas foi mais vendedora do que compradora. Os compradores estão interessados em manter o preço próximo ao preço de abertura, provavelmente até a divulgação do IPC. No diário, a gente vê aqui uma movimentação para manter o preço no preço de abertura, né? Então, os compradores eles estão querendo aguardar um pouco aí.
O 61,8%, junto com o preço de abertura, ele está demonstrando aí uma certa resistência. O preço acaba rompendo o pivôzinho dessa lateralização, mas isso não deve animar a gente para continuidade de alta, tá? Pode ser um rompimento falso. Essa marcação dessa linha pontilhada é uma marcação lá do gráfico diário, projetada aqui. O 127,300, para quem lembra, de alguns meses atrás, foi uma região importante aí de resistência, depois de suporte, e agora o preço está exatamente aí, encontrando essa mesma dificuldade na região do 127,300, e o mercado está começando a apresentar características importantes para vir fechar o gap. Fechando esse box para cima, pode ser que o preço ganhe velocidade para vir fazer o fechamento do gap e pare aqui nesse price guide, tá? Mas o 127,300 ele mostrou aí uma resistência importante. As inclinações da nuvem e da média de 50 são válidas e aqui a gente pode entrar sim. Entrei um pouco atrasado, deveria ter sido um box abaixo e tenho que fazer um ajuste técnico do stop.
O mercado está se esforçando para continuar, para chegar lá no fechamento do gap e não está tendo força, velocidade o suficiente para conseguir chegar lá. Talvez ele precise fazer um retorno à nuvem e esse processo de lateralização começa a aproximar as duas médias abaixo da nuvem, o que passa a ser um fator um pouco preocupante. Primeiro alvo, vamos tirar o risco da operação. O preço chega exatamente no preço de fechamento, fechando o gap do dia. E a partir de agora a gente pode trabalhar com o preço evoluindo abaixo da última média aí da nuvem, ou dois boxes. Pronto, maravilha. R$ 120, três contratos. E se você tem um apetite maior, né, aí vai depender da sua gestão de risco, a sua gestão de capital. Trabalhando com seis contratos, daria 240. Com nove contratos, né, o triplo disso, R$ 360, e assim por diante. Eu, Marcelo, tenho um plano de desenvolvimento e ele trabalha com a mão baixa, porque a margem que a gente tem aqui na conta Safe da Trade Arena, na conta que eu escolhi, é uma margem pequena, de R$ 1.500. Então, esse é o relatório de performance, que é interessante para mim. A gente trabalhando de pouquinho em pouquinho, mas sempre ganhando, e quando a gente leva um stop, a gente consegue administrar o stop. Então, agora eu estou com R$ 1.016, tá? Aqui no saldo bruto. No líquido, a gente vem aqui na Trade Arena e vai lá na conta Safe. Vamos colocar para atualizar. Ele demora uns 3 minutinhos aí para fazer a atualização. Ainda não fez. Daqui a pouquinho eu volto para ver a atualização, tá? Reparem que o preço ele alcançou aqui os três alvos, chegou aqui no Price Guide. A gente continua tendo aqui uma elevação da média muito interessante. E agora estamos a 20 minutinhos, a 10 minutinhos aí da notícia, tá? O preço ele ainda pode pegar aí o embalo comprador, mas ele está oscilando aí nesse price guide, o que aproxima ainda mais as médias abaixo da nuvem. E o cruzamento das médias abaixo da nuvem tem um significado, que é o significado de que o preço pode estar chegando em uma exaustão compradora.
e em razão do, do horário, antes da notícia, essa informação ela sim confere com o comportamento do preço no momento. Então pode ser agora que esse preço ele volte aí para a área de fechamento, né? A nuvem alcançou agora o preço de fechamento do dia anterior, então é possível que haja aí um retorno aí à nuvem, o que vai aproximar ainda mais as médias lá embaixo. E o mercado fica lateral. Agora não é momento de fazer nenhuma operação. E eu vou pausar o vídeo para voltar junto com a notícia. Muito bem, voltando desse intervalo, vamos ver o que aconteceu. O preço realmente cumpriu com o esperado, que era a ascensão dele até os 76,4% do FIB, depois que ele superou a marcação dos 61,8% do FIBO, que foi essa região aqui, e o preço subiu bastante até essa outra região. Essa aqui foi a oscilação no momento de notícia, alcançou aqui o preço e agora veio para fazer o rompimento desse último fundo aqui. Aqui então a gente vai entender como uma região importante. No gráfico diário, o preço ele está encontrando a resistência novamente aqui nessa linha pontilhada, que é o 127,500, que também é um price guide. Um setup trader consistente, houve um sinal vendedor aqui que eu não estava presente e outro sinal vendedor aqui que eu também não estava presente. Então, perdi aqui um trade, dois trades. Ok, é isso aí. Preço volta aqui para área de fechamento, faz mais um sinal vendedor, mais sinal vendedor em área de fechamento a gente não pode considerar, tá? Houve aqui o cruzamento dessas duas médias, então esse movimento de queda é um movimento que ele provavelmente não terá continuidade. Mas para isso a gente precisa dar uma olhada. Vamos ver se atualizou aqui. Conta safe. Não atualizou. Vamos dar uma olhada aqui na macro. EWZ sendo negociado a 0,12 de alta, Vale a 1,24 de baixa, Petro a 0,45 de baixa, Itaú a 1,99 de baixa. Então, lá fora, nossos papéis estão derretendo, mas, no geral, a gente está com índice em região de
em comportamento de lateralização, apesar dos principais papéis estarem sendo negociados em baixa. Estados Unidos, as bolsas continuam altas, Xangai e Hang fecharam em alta, minério de ferro continua em alta, petróleo continua em baixa, nossas taxas de juros estão ainda dentro de uma região de lateralização e o VIX brasileiro recomendando ainda compras, tá? E o VIX norte-americano vendas. Então é uma situação aí de lateralização. Área de fechamento, apesar das sinalizações vendedoras, eu não gosto de operar. Então, independente do que acontecer aí, eu tenho que deixar passar. Quando ele rompe esse fundo anterior aqui, ele vem fazer o reteste exatamente, é o que ele está buscando fazer agora, e provavelmente ele deve respeitar a região, porque a força vendedora está muito grande, e deve vir buscar aqui o preço de abertura, tá? A gente vê aí uma intenção compradora tentando segurar esse preço aqui, fazendo ele voltar para a nuvem, mas o IFR mostra que ele está aqui já numa região muito próxima à sobrevenda, e os vendedores estão famintos, querendo que esse preço continue caindo, e dá vontade de vender, muita vontade de vender, mas não é pouca não. O preço testa novamente a nuvem, que agora cruzou aí o fechamento do dia anterior, alcança a média superior da nuvem e está fazendo a formação de um box vendedor dando sinal de venda. A configuração das médias acima também indicam aí uma possibilidade maior de vendas, mas essa região entre preço de abertura e preço de fechamento é uma região chata. Olha lá, o preço buscou aí uma aproximação da média branca lá em cima, não teve força suficiente, logo ele já recebeu uma defesa vendedora.
A média branca precisa passar por esse price guide aqui. Veio retestar as médias da nuvem e está recebendo uma pressão vendedora. E a estimulação de venda aí é uma estimulação muito grande. A continuidade é uma possibilidade bem forte, o que acaba gerando um efeito manada, né? E gerando efeito manada, stops acima começam a surgir e ficar interessante para a robozada. As médias curtas, que são as médias da nuvem, estão ainda na região de fechamento, desceram um pouquinho, voltaram para a região, o preço de fechamento, desceu, voltou de novo. Então a gente tem aí uma lateralização e agora são 10 para as 10. São 10 minutinhos aí para abertura do mercado à vista. E dentro desse horário é recomendado também que a gente não se exponha a, a possível volatilidade. Houve uma confirmação, ó, tá para fazer uma confirmação na intenção vendedora. Esse é o sinal de venda. Houve uma confirmação e imediatamente uma defesa compradora. E aqui a gente tem uma regra no operacional, apesar de eu estar coçando para vender se esse box fechar aqui para baixo, a regra é não opere entre preço de abertura e preço de fechamento. Essa é a regra. Apesar de eu estar morrendo de vontade de vender. Vamos pensar que eu teria vendido, tá? Vamos ver aonde estariam os meus alvos e os meus stops. Segundo alvo, exatamente aqui na linha amarela, o terceiro alvo, que é um bônus, aqui um pouquinho abaixo, e o stop estaria na linha de fechamento, que tecnicamente eu colocaria um pouquinho acima dessa média branca. Fez outro sinal vendedor com confirmação e uma defesa compradora imediata. A linha central do IFR pontilhada se mostrou como uma resistência forte aí, olhando mais para trás, e agora o preço ele está tentando fazer, e aqui a gente já tem no FR um fundo mais baixo do que o outro, e aqui a gente tem uma figura de um W. Então, se esse preço conseguir superar essa região, principalmente essa linha contínua aqui do centro do IFR, a gente pode ser que tenha uma movimentação compradora até essa região aqui do IFR de sobrecompra, o que equivaleria mais ou menos à região de entre price guide e fechamento.
No entanto, o preço pode encontrar essa média de 50 e receber uma pancada para baixo muito forte. O preço está encontrando lá no IFR uma dificuldade de conseguir ter continuidade. Ó, encontrou a média branca ali, ele retorna. Então a defesa vendedora realmente está atuante nesse ponto, o mercado demonstrando intenção de continuidade de baixa. Agora, se ele pegar na nuvem e voltar a fechar para cima, fazendo com que uma sombra cruze a nuvem, a gente tem uma possibilidade compradora interessante, mas para um scalp bem rapidinho. Confirmação vendedora, só que com esse fundo duplo aí atrás, né? Mercado futuro que começou ascendente, está quase devolvendo tudo até a abertura do mercado à vista, ou seja, o mercado à vista recebe o mercado futuro numa região de preço de neutralidade, e a partir daí a gente vai ver como é que vai ser o comportamento do preço, tá? Então a gente tem que olhar a macro. O dólar está 5,8705, está valorizando 0,84, então significa que o nosso real está perdendo força. Nosso pré-market lá no fora a 0,12 de alta, Vale a 1,24 de baixa, Petro a 0,45 de baixa e Itaú a 1,99 de baixa. Nossos juros futuros estão em região de lateralização, mas de alta. O VIX continua recomendando compra. Minério de ferro continua em alta. Brent e WTI continuam em baixa. Bolsas norte-americanas em alta. Pedidos iniciais para o segundo desemprego vieram de acordo com o projetado. O IPC está de acordo com o projetado. Então, a gente não tem grandes motivadores para ver o mercado explodir para nenhum lado.
Se fechar para baixo, dá uma vontade louca de vender. Então, sim, nós teríamos alcançado o primeiro e o segundo alvo daquela entrada que eu falei há um tempinho atrás. E o terceiro alvo, nesse fechamento desse box, teria sido alcançado, tá? 10 horas e o preço chega exatamente no preço de abertura. Então, o mercado futuro entrega o mercado à vista, faz a troca do bastão no preço de abertura. Os papéis, os principais papéis estão em baixa lá fora. Estamos vendo a formação de um W torto aí, um possível W torto. Vamos ver se ele vai ter continuidade de baixa agora. E o preço que estava lá no 76,4% do FIBO está retornando aí os 61,8%. E a partir daí ele pode voltar lá para os 76,4% se houver esse arranque aí da Vale, que está valorizada, e se houver uma modificação das negociações da abertura do mercado à vista em relação a Petrobras e Itaú, que estão derretendo. Essa semana os papéis têm feito a sua abertura um pouquinho depois das 10. Ó, fechando para cima, a gente tem aí novamente uma defesa imediata dos vendedores, porque está se aproximando daquela média branca. Se fechar um para baixo e depois outro para cima, a gente pode ficar um pouco mais animadinho para uma possibilidade compradora. Itaú abre a 0,30, agora 0,13 de baixa, 0,25 de baixa, Petro a 1,02 de baixa, e a nossa Dona Vale foi para onde? Ainda não abriu? Ainda não. Itaú e Petro em baixa, viu, gente? O preço sente a força da média branca, novamente está querendo rompê-la.
Petro derretendo a 1,50 de baixa. Itaú na corda bamba. Olha, agora a gente tem aí uma possível compra, mas a Vale precisa abrir. O preço está querendo subir, mas a pancada, a defesa vendedora está forte. A nuvem está se aproximando muito de um cruzamento da média branca. Vale ainda não abriu. Estamos tendo um retorno agora. A nuvem que está se cruzando com a média branca. Se a média branca conseguir ser suporte desse preço e subir e ter confirmação, a gente tem um possível movimento comprador. Mas aquilo que eu estava falando para vocês, em uma região safada, o preço teve uma força, um impulso aí para romper a média de 50, parou nessa outra média aqui, olha, fez o sinal comprador. Isso anima bastante a gente a pensar em compras. Agora tem essa barreira aqui a ser ultrapassada. E a safadeza dessa média aqui é que às vezes o preço passa um ou dois blocos para cima, depois ele volta para testar essa média branca de novo. Então, em razão do horário, da Vale ainda não está abrindo. Apesar de, se ele fechar para cima, dar um sinal de confirmação compradora, eu vou ter que deixar de passar. Eu vou ter que deixar passar por conta da região, por conta da volatilidade que a Vale pode trazer. Ó, a Vale abre em alta ali, ó. 0,68 de alta e subir. Petro começa a se recuperar. O Petro chegou a 1,80 de baixa. Agora está 1,29. Pode ser só um pullback aí para ela continuar caindo. Itaú se mantém estável e chegou a bater 1% de alta. O preço está testando essa média branca e, por enquanto, está aguentando o tranco da movimentação vendedora. A região do preço, ela encontra essa linha pontilhada que pode servir como um suporte. Vale bater 1,18 de alta. Petro está buscando se recuperar, mas a briga está muito feia aí. Média branca não conseguiu segurar. O preço está encontrando suporte aí, com dificuldade de continuidade de baixa.
Vale começa a cair, Petro também está caindo e Itaú deu uma caída. Petro agora já 0,40, ainda positivo. Itaú volta para 1,80, 1,92. Então Itaú faz um rompimento de fundo, menos 2,10 agora, e vamos ter que esperar um reteste da Petro aqui para ver se ela vai realmente continuar em baixa. Primeiro pullback da Vale, Itaú no zero, a média de 50 não consegue sustentar o suporte, mas a região é uma região dos 61,8% e o comportamento de preço quando chega nessa região é um comportamento comprador. Agora a gente está vendo aqui a Petro vir fazer o reteste, pelo menos tem a intenção de fazer o reteste lá do menos 1,80 e vamos ver se a Vale também vem para retestar o 0,32. Assim como das vezes anteriores, o preço quando chegou nessa linha pontilhada aqui, ele subiu e agora está subindo pela quarta vez. A nuvem ela está servindo aqui como uma resistência junto com a média de 50, fecha para baixo. Provavelmente vem a confirmação aqui no 61,8% e rompeu com força. Essa média, ela é uma média muito forte. O preço encontra aqui uma outra marcação do diário no dia anterior, que pode servir como um suporte. Itaú começou a despencar, está a 0,60 de baixa. Vamos ver se o preço aqui nessa região de suporte ele consegue fazer aí um W torto.
gerou uma divergência de FR, ambos abaixo aí da linha verde aqui do IFR, então o preço chega aqui no 0,7, que está coladinho com o price guide, e aqui pode ser um momento de correção aí do preço. Olha lá, a Vale está voltando para retestar a mínima que ela fez depois da última alta. A Petro não conseguiu chegar lá. Temos aqui uma possibilidade compradora, hein? R$ 190, meta batida, dia encerrado. 1.086 reais. Isso aqui já é o relatório de performance. Vamos colocar o dia de hoje. Duas operações, a primeira fazendo R$ 120, segunda operação fazendo R$ 70, somando R$ 190. Apenas duas operações. Essa última levou apenas 2 segundos e trouxe R$ 70. E aqui nós temos a primeira operação, que durou 4 minutos e 9 segundos, trazendo R$ 120. Então é isso aí. Quero agradecer aí a vocês pela atenção. Meta batida. Não precisamos nos arriscar mais na volatilidade do preço. Tá bom demais a conta e amanhã tem mais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.